paz do Senhor Jesus Cristo. Venho trazer mais uma palavra direto do coração de Deus para o coração do teu povo. Eu venho trazer uma história de Daniel, uma história bíblica de Daniel 4, versículo 28. Mas antes de eu entrar na palavra, eu me apresento para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Edna Lúcia. E quero pedir a vocês que deixem o seu like, ative o sininho, inscreve-se no canal e deixe os seus comentários. É muito importante quando eu recebo o comentário de vocês. E eu quero retornar ao comentário de vocês, ok? E vamos entrar na palavra. Nabucodonosor, a loucura do rei. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passava no palácio real da Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Olha para vocês verem. Nabucodonosor, ele estava maravilhado com tudo aquilo que Deus deu para ele, condições, estratégia, força para poder edificar. Ele estava se gloriando nele próprio. Então, trazendo para os dias de hoje, tem muitas pessoas que é honrada por Deus, que é próspera, que é abençoada, e essas pessoas, elas se vangloria nela mesma e não reconhece que tudo isso na vida dela foi Deus que deu. Olha, muitas vezes as pessoas não reconhecem o mover do Senhor na vida delas. Porém, quando Deus não quer que uma pessoa se realize nada, ele não tem força. Vem uma enfermidade, o fôlego de vida dele é tirado. Então, sempre que nós adquirirmos alguma coisa, Deus, ele é que nos dá. Deus, ele dá, ele permite o tempo de nós adquirirmos as coisas, e tem o tempo que nós também não adquirimos as coisas, porque tudo é da vontade do Senhor. Então não devemos nos gloriar diante das coisas que nós temos. Muitas vezes, uma mãe que passa anos desejando ter um filho e vai no médico, faz tratamento, gasta dinheiro e Deus dá para ela aquele filho. E ela tem uma adoração tão grande pelaquele filho que ela chega a falar, eu já ouvi uma pessoa falando isso, que o ar que ela respira é aquele filho. Misericórdia, ignorante. O ar que você respira se chama Jesus Cristo. O Senhor é tudo na nossa vida. Nós temos que, quando Deus nos dá as condições de ter um filho, de ter uma casa dos nossos sonhos, de ter um estudo, de ter bens materiais aqui nessa terra, nós devemos olhar para o céu e glorificar o Senhor e falar: obrigado, Jesus. Eu sei que tudo isso foi o Senhor que me deu. Nabucodonosor, ele se gloriou nele mesmo. Ele achava que ele era o Todo-Poderoso. E não é, tem quantos Nabucodonosor que tem por este mundo afora, que se engrandece diante dele mesmo
sendo que o grandão da Galileia se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Esse sim, esse é que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele que nos dá, é Ele que permite que nós tenhamos ciência, sabedoria, inteligência. É Ele que nos dá tudo. Então, olha aqui, 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, o rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com o animal do campo. Far-te-ão a comer erva, como os boi, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre todo o reino dos homens e dá a quem a quer. Então é isso, Deus ele fala aqui com Nabucodonosor, que ele é quem dá. Deus é quem dá, gente, não tem jeito. A gente adquire as coisas correndo atrás, não dormindo sossegado, mas quem nos dá força, quem nos dá sabedoria, quem nos dá estratégia, quem coloca oportunidade na nossa vida é o Senhor Deus. Não é nada podemos sem Deus na nossa vida. E 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado dos orvalhos do céu, até que lhe cresceu pelo como pena de águia, e as suas unhas como a das aves. Então, olha para você ver, ele ficou 7 anos, longe do convívio gostoso dele, comendo ervas como boi, longe do seu convívio familiar, porque blasfemou, porque isso é uma blasfêmia, gente. Nós não reconhecer que Deus é o único suficiente salvador da nossa vida, nós não reconhecer que Ele é a nossa entrada, é a nossa saída, Ele é que prepara trilhos novos para a nossa vida. Quando nós não reconhecemos isso, pensamos que nós que conseguimos, nada vai para frente. Então, olha para vocês verem o que ele viveu aqui. 7 anos de tormenta, sem necessidade. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse com ele, para que ele pudesse ver a glória do Senhor na vida dele e reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador da vida dele, força da vida dele, fôlego de vida da vida dele. Então, nós temos que ser assim, manso, humilde de coração, prudente como um leão, porque Deus, ele nos deixa, ele nos permite, desde quando nós tenhamos o Senhor como centro da situação das nossas vidas. Então, eu deixo essa mensagem e olha para vocês verem. Agora, pois, Nabucodonosor louvou, exalçou e glorificou ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo e poder humilhar ao quem dá na soberba. Então é isso aí. Não devemos ser soberbos, devemos ter uma vida com o Senhor, porque quando nós reconhecemos Deus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós teremos o melhor dessa terra, porque Deus, ele não quer ver um justo mendigar o pão. Nós podemos todas as coisas aqui nessa terra, desde quando reconhecemos o Senhor na nossa vida, o Senhor é a nossa fortaleza. Não tem problema nenhum uma pessoa querer um filho, uma pessoa querer um carro, uma pessoa querer uma casa, uma pessoa querer um dinheiro na conta, no banco, não tem problema nenhum. Mas é o Senhor quem te dá condições
para ter todas essas riquezas. Então tenha Deus sempre no seu coração. Não seja um Nabucodonosor da vida, não. Seja forte, seja corajoso, seja temente ao Senhor e vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para te dar. Porque Deus, o que ele deu para Nabucodonosor, ele dá para nós aqui. Nabucodonosor era uma pessoa do coração duro, fazia muita coisa má, mas Deus visitou ele. E Deus, ele quer visitar a sua vida. Deus quer te fazer um servo, um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nabucodonosor reconheceu Jesus. Então, vocês, grandes empresários, cheios de dinheiro, que têm empresas grandes, reconhece Jesus. Porque Deus, uma vida com Deus é muito maravilhoso. Eu conheço algumas pessoas muito ricas que são iluminadas por Deus, que são tementes a Deus. Conheço até cantor. Então é isso que nós devemos fazer. Não ser um homem cheio de vaidade, pensando que só você consegue, não. Pensa que Deus tem coisas grandes e Deus te dá inteligência, Deus te capacita e Deus faz o sobrenatural na sua vida. Então teme ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. E essa é a mensagem que eu deixo e vamos fazer uma oração para que Deus possa visitar, sondar os nossos corações, tirar tudo aquilo que não provém dele e colocar a glória dele no nosso coração. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, venho aqui diante do Senhor para apresentar, meu Pai, essa pessoa que tem uma condição de vida, meu Pai, lá no alto, mas que pensa que é ela que é dono de tudo aquilo. Porque na realidade, Senhor, tudo nessa vida foi o Senhor que nos deu. É o Senhor que nos dá condições, nos dá inteligência, nos dá estratégia. Então coloca no coração desse homem, dessa mulher, para que eles venham ser humildes, olhar para aqueles que necessitam e não ter soberba dentro do seu coração. Visita, meu Pai, sonda o coração, tira tudo aquilo que é mal e coloca a presença gloriosa da glória do Senhor. Não tem problema, meu Pai, sermos ricos, adquirir riqueza, mas primeiro nós temos que reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Reconhecer que o Senhor que nos dá entendimento, sabedoria, estratégia, condições, oportunidade para estar ali naquele poço tão alto que muitas pessoas estão. Então traz humildade no coração, meu Pai, deste homem, no coração desse empresário, no coração, meu Pai, desses governadores aí deste mundo, para que eles não venham ser um Nabucodonosor, bater no peito Jesus e falar que foi eles que construíram com a mão dele, mas que eles possam reconhecer o grande Deus de toda Israel, de toda a nação deste mundo. Pai, obrigado por esta mensagem, obrigado, meu Pai, por esta palavra, e fala no coração do teu povo, porque o teu povo precisa de ouvir a voz do teu Espírito Santo.